Meus amigos, um forte abraço para vocês desde a Venezuela do Sul, como muitos já se habituaram. Venezuela do Sul, Caracas do Sul, cada dia mais. Bom, antes de falarmos sobre o tema de capa e título do vídeo, quero apenas fazer aqui uma boa ressalva. Bom, muitas classes, muitas instituições têm faltado vamos dizer, têm faltado ao Brasil, têm faltado à saúde social brasileira. Muitos por omissão, muitos por interesses escusos, muitos por... Enfim, a natureza humana é muito complicada, já dizia o bardo inglês William Shakespeare. Vocês estão vendo, eu gosto sempre de lembrar um livro do professor José Roberto de Castro Neves, professor de Direito da USP, que, por sinal, gosta muito de Shakespeare também, mas ele tem um livro, dentre vários livros interessantes, ele tem um livro chamado Como os Advogados Salvaram o Mundo. Muito interessante, é um livro que perpassa todo um período histórico, desde a antiguidade até os nossos tempos, inclusive em tempos em que os advogados nem tinham essa denominação, assim, propriamente, ou enfim, mas aquele que fazia às vezes de advogado nas diferentes sociedades ocidentais, ao longo da história. Como os advogados salvaram o mundo, e de fato, sempre os juristas tiveram um papel de coragem, mas na maioria das vezes, quando vale a pena relembrar isso, são aquelas vezes em que, de fato, eles defenderam a lei, defenderam os direitos de todos e não os direitos de uma patota. Não, por exemplo, meus amigos, há no Brasil certos grupelhos de advogados que ficam girando, feito vagalumes, feito mariposa em torno da lâmpada, como dizia aquele compositor clássico do Brasil, aquele compositor maravilhoso do Brasil. Mariposas rodando em torno da lâmpada. São alguns advogados e algumas associações de advogados que ficam em torno do poder, em torno do vil metal. Veja, a advocacia é lícito e é muito legítimo que, com base nessa prestação tão nobre de serviço, nós busquemos uma remuneração compatível com a expertise. Isto é uma coisa pelo suor intelectual da atividade, outra coisa é o oportunismo barato e o associar-se com Greys, poderia dizer assim. Procurem o que significa Greys. Muito bem. Eu dizia de boas notícias, vindas de colegas, que nos deixam, então, muito, assim, contentes. Vocês viram que o deputado Baixinho fez aquele vídeo, mais de 300 mil visualizações, milhões de visualizações, 300 milhões de visualizações, e depois veio órgãos do governo e tal, e acreditem, associações de advogados dizendo que estão esperando que a Advocacia Geral da União, do Bessias, do carteiro da Dilma e do Lula, essa AGU, que ela vai produzir e tal, e depois o tal do grupo Prerrogativa de Advogados, que estão todos no colo, todos não, quase todos no colo da Janja. Muitos com cargos, muitos fazendo lobby, muitos sendo indicados como ministros, desembargadores federais, embargadoras federais. E eles disseram que vão tomar providências, vão oferecer o que? Uma denúncia na Casa Suprema contra um deputado que exerceu a representação do povo, fazendo uso, portanto, das imunidades parlamentares. O que disse o deputado Baixinho? Demais ou ilícito naquele vídeo dele? Nada. Aliás, foi um vídeo muito cuidadoso e muito responsável. Não disse nada. Nem sou um fã de carteirinha do deputado, mas eu devo dizer que ele reconhecer que é uma das mentes mais brilhantes e que vem prestando grande serviço à população. E é tudo isso, apenas isso, que se requer, que se pleiteia de um parlamentar. Então, os nossos parabéns ao deputado. Por que esse deputado, então, deveria ser denunciado por este grupelho ao STF? Mas há um ditado
antigo, muitos de vocês já devem ter ouvido falar, chamado Ainda há juízes em Berlim. Ainda há juízes em Berlim. Essa história se passa em um tempo antigo da Alemanha, em que havia um conflito lá no Grotão, no interior da Alemanha. Um sujeito, assim, um camponês, estava lá, coitado, numa disputa, estavam tentando tirar proveito dele, um outro, um poderosão, e ele então... ele naquela, vamos dizer assim, naquela intuição do injustiçado que tem razão naquele dilema, ele foi até a capital para expor o problema a uma autoridade judicial. E essa autoridade judicial compreendeu e fez justiça no caso daquele simples camponês. Aí nasceu esse brocado. Ainda há juízes em Berlim. Toda vez que queremos lembrar que a justiça não está de todo tomada, no mundo inteiro se usa esse brocado. Ainda há juiz em Berlim, ainda há esperança. Toda vez que um juiz é juiz verdadeiro, a advocacia, a cidadania se alegra. Ainda há juiz em Berlim. E eu devo dizer, ainda há advogados no Brasil que fazem jus àquele livro do professor Castro Neves, Como os Advogados Salvaram o Mundo. Vejam que maravilha. Está aqui na Revista Oeste. 11 mil advogados, até o momento da matéria, já deve ter multiplicado. 11 mil colegas. 11 mil, mais de 11 mil advogados saem em defesa de Nicolas Ferreira, depois de o grupo Prerrogativas de Advogados avaliar medidas judiciais contra o deputado. O grupo Prerrogativas. E muitos deles são tecnicamente muito preparados, mas aí faltam outras qualidades inerentes ao bom ser humano, ao bom cidadão. Quer dizer que o Prerrogativas querem atacar a Constituição? Porque se querem atacar o Nicolas, porque o Nicolas fez uso de uma ferramenta constitucional inerente ao mandato parlamentar, que é a imunidade material parlamentar. Então esse grupo Prerrogativas quer atacar a Constituição, que todos nós advogados juramos defender quando recebemos a nossa habilitação profissional. É disso que se trata? Mas nós devemos hoje mesmo comemorar estes mais de 11 mil bravos. Mais de 11 mil advogados saem em defesa de Nicolas Ferreira depois de o grupo Prerrogativas, vergüenza, avaliar medidas judiciais contra o deputado. Movimentos de direita viram, aspas, evidente litigância de má-fé nas ações promovidas pelo grupo pró-Lula contra o deputado federal. Essas pessoas irão para a latrina da história. Eu repito, lá há pessoas que conhecem muito bem a lei nesse grupelho. Há pessoas que conhecem muito bem a Constituição. Há muitos deles, inclusive, são exímios criminalistas. O que está faltando entre vocês? Nós vamos comemorar hoje os 11 mil advogados que já se levantam em defesa do Nicolas. O deputado federal Nicolas Ferreira, PL Minas Gerais, recebeu o apoio de mais de 11 mil advogados na quinta-feira 16. Em uma carta, o Movimento Advogados do Brasil, o Movimento Advocacia Independente e a Associação Advogados, eu vou repetir, em uma carta, conjuntamente, o Movimento Advogados do Brasil, bem como o Movimento Advocacia Independente, bem como a Associação Advogados de Direita Brasil, rebateram o grupo Prerrogativas, que criticou Ferreira duramente e ameaçou. O grupo pró-Lula, o Prerrogativas, que é um grupo de advogados palacianos, avalia entrar com representações do Ministério Público Federal e da Comissão de Ética da Câmara, que, no limite, podem cassar o mandato de Ferreira por ter exercido o mandato licitamente, legalmente, legitimamente. Vocês não querem caçar o Nicolas, vocês querem caçar. São os 39 milhões de brasileiros da base da pirâmide socioeconômica que se levantaram contra a cangalha, o que fez com que vocês temessem perder voto e Lula revogou a esculhambação do monitoramento do Pix.
Mais cedo, a coluna informou que a razão por trás do ato do Grupo Prerrogativas, lá do grupo de advogados pró-Lula, é o vídeo no qual Nicolas discorreu sobre os impactos da fiscalização, daquelas transações e tal. Vejamos o manifesto assinado por esses 11 mil bravos advogados em defesa de Nicolas. Aspas, é evidente a litigação de má-fé presente nas ações promovidas por esse grupo, que com motivações políticas distorce fatos e fundamenta acusações em atos inexistentes, ferindo a ética e o devido processo legal. Além disso, ignorar a imunidade parlamentar assegurada aos deputados pelo artigo 53 da Constituição demonstra não apenas desconhecimento jurídico, e eu duvido, eles têm conhecimento, mas também uma tentativa clara de minar uma prerrogativa fundamental que protege a livre manifestação de ideias e posicionamentos dos representantes eleitos pelo povo. Não se enganem. Quando esses fascínoras se levantam contra parlamentares que lutam pelo povo, não está em jogo. Não está em jogo ali, aspas, o emprego daquele parlamentar. Está em jogo o mandato que é do povo. Eles querem calar o povo, eles desconsideram o povo, eles não respeitam o povo. Eles são iguais àqueles que eles estão colados por interesses escusos. Deixem seu like, inscreva-se. Inscreva-se também como membro do canal, compartilhe, comentem. Até a próxima.